Estamos recebendo hoje aqui no T-Voz o pastor Geraldo Denarti. Ele está visitando São Joaquim da Barra e vai falar um pouco aqui no programa sobre esse trabalho profético que está sendo feito aqui em nosso município e também em toda a região. Pastor, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, é um prazer recebê-lo. Vou falar de assuntos importantes aí para a nossa comunidade, falar de Deus, né? Nada melhor do que se falar do que Deus. Muito obrigado. Na verdade, a gente tem visto o mover profético, você que nos assiste pela internet, irmão, estamos aqui. Nós estamos aqui a convite dos pastores da Igreja Quadrangular, mas nós estamos aqui como profeta de Deus. Por que esse termo profeta de Deus? Porque, na verdade, você que nos assiste, eu não sou pastor por opção de vida. Deus me chamou por vocação. E Deus me chamou com 12 anos dentro da Igreja Católica. Por isso nós amamos os católicos. Eu tenho muitos amigos católicos no mundo todo. E eu creio de todo o meu coração que é o tempo oportuno, o tempo profético, você que nos assiste, para entrarmos numa dimensão onde nós vamos ver os melhores anos da nossa vida. Porque Deus tem pressa. E o seu Espírito tem pressa. Por isso nós estamos aqui para liberar essa unção. Que unção? De rompimento e de aceleração. Eu vou em Israel desde 94. Eu tenho 35 anos de ministério. E nesses 35 anos já preguei em 49 países. Eu sei o que Deus está fazendo no mundo todo, não de ouvir falar, mas estando presente. E em Israel, nesses 2 últimos anos, Deus se manifestou de uma maneira graciosa, falando claramente sobre uma unção de rompimento e de aceleração, que traz habilidade, graça, poder para quê? Para vencer toda essa afronta do inferno, esse muro de contenção que se levanta em nossas vidas, impedindo que você entre nessa dimensão pelo qual Deus nos criou. Poder para vencer o pecado, a religiosidade, a enfermidade, a ansiedade, o medo e a miséria. É o tempo oportuno, onde o céu se abre e se manifesta o sobrenatural de Deus. Exemplo, ontem nós estávamos ministrando na igreja, pessoas receberam dente de ouro, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, porque milagres é o nosso direito. E Deus é um Deus de milagres, de sinais e maravilhas. Por isso nós estaremos hoje à noite e amanhã à noite ministrando na Igreja Evangélica Quadrangular, que eles vão colocar o endereço na tela, para que você e sua família venham e recebam também esse toque maravilhoso de um Deus que quer ser teu Pai. Pastor, como tem sido o trabalho do senhor aí, né, frente a esse trabalho profético? O senhor tem passado pelas regiões aqui do estado de São Paulo, pelas cidades aqui em torno de São Joaquim da Barra, em todo o estado. Como tem sido o seu trabalho aí? Nas igrejas evangélicas? Como que o senhor tem montado, né, para atender as pessoas? Ok. Eu fui pastor local de uma igreja só durante 29 anos. E construí uma igreja de 3.800 metros quadrados. Entre as igrejas quadrangulares mais bonitas do mundo, entre as 30 mais bonitas, a que Deus me usou para levantar, ela se enquadrava. Uma igreja simétrica, acústica. E há 7 anos atrás o Espírito Santo veio sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, falando claramente sobre esse projeto. E começou em Toronto, Canadá, onde nós fomos ministrados, e mais de 6 milhões de líderes foram ministrados. Eu creio na América Latina. É o tempo oportuno para a América Latina. O que Deus está fazendo na Colômbia é impressionante. É impressionante o que Deus está fazendo na Colômbia. O que Deus está fazendo no Brasil. Milhares e milhares e milhares de pessoas sendo transformadas. No Brasil hoje, não sei se vocês sabem, abre-se 200 igrejas por dia. Por dia. Há um mover profético nessa nação, preparando o Brasil para ser o maior celeiro de evangelistas do mundo. Por que Deus tem abençoado essa nação? O país que mais manda missionários para fora de suas fronteiras é a Coreia. Tá? O segundo país que manda mais missionários para fora de suas fronteiras é o Brasil. A mão de Deus está sobre essa nação, dando habilidade e capacitação. Por isso nós estamos num solo profético. O Brasil é um solo profético. Essa cidade é um solo profético.
Você que nos assiste, o seu coração é profético. Por isso nós precisamos permitir que Deus se revele com esta revelação, onde Deus nos chama para entrarmos numa dimensão onde você vai conhecer Deus como Pai. Quando você conhece Deus como Pai, sua vida é transformada e é marcada. Nós amamos essa nação. E eu creio que Deus vai capacitar os jovens. Quantos anos você tem? 28. 28 anos. Deus está trazendo uma unção de habilidade na vida dos jovens, adolescentes, que vai marcar essa nação. É impressionante. É impressionante. Por isso, eu tenho visto os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores juízes, os melhores políticos, os melhores empreendedores, os melhores pastores, os melhores evangelistas, porque nós amamos a unção. E é a unção que nos dá a habilidade para cumprir o propósito. Quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas e católicas sem discernir o propósito pelo qual Deus chamou? Se Deus te chamou para você ser médico, você será o melhor médico, o melhor advogado, o melhor empreendedor, o melhor pastor, o melhor evangelista, pela habilidade, unção, habilidade que Deus nos concede para cumprir propósito. E a intenção do nosso coração é despertar esses talentos. Em nossas ministrações acontecem 3 coisas. Primeiro, ativação. Deus ativa no teu coração e no meu coração aquilo que Ele já nos deu como propósito. Nem todo mundo sabe tocar. Quando você tem o dom natural, Deus desata para que esse dom natural se torne um instrumento profético. Segundo, desata uma impartição. Impartição do que? Daquilo que Deus tem nos dado. Em Toronto, Canadá, Deus nos deu uma palavra profética, que ungia o nosso ventre para a transferência desta unção, e ungia as nossas mãos para milagre. E terceira coisa, haverá revelação da chave do reino. Tomar posse do reino. A oração modelo que Jesus nos ensinou a orar, Ele fala claramente, venha o teu reino. Pai, Pai nosso, é uma fonte. Venha o teu reino. Aonde? Na terra, em nosso coração. Quando o céu se manifesta na terra e em nosso coração, o que acontece no céu acontecerá em nosso coração e na terra. No céu não tem enfermos, não tem ansiedade, não tem frustrações, não tem depressão, não tem frustrações. Tem a manifestação da presença e da glória de Deus. Pastor, a gente que trabalha aí nos meios de comunicação, né? Televisão, rádio, jornais, e a gente sempre vê muitas tragédias, né? A gente vê hoje assaltos, roubos, furtos, né? A gente vê a desintegração que está acontecendo com a família brasileira, né? A gente vê aí muitos crimes que chocam todo o país. E São Joaquim também não é diferente, é uma cidade mais pacata, mas também tem muitos crimes, né, que acontecem, violência doméstica, assaltos, roubos, furtos. Qual a avaliação do senhor? Isso tudo também se dá pela falta de Deus, pela falta da procura de Deus e também dessa família? Existe uma peleja de 2 reinos. O reino de Deus e o reino que não pertence a Deus. Muitas pessoas ignoram a ação do inferno. Existe um inimigo comum, é o nosso inimigo comum, que é Satanás. Ele odeia o homem. Por que ele odeia o homem? Porque Deus ama o homem. Da mesma forma que o reino de Deus está sendo estabelecido na terra, e nós temos visto sinais e maravilhas. Eu tenho 53 anos, 35 anos de ministério, e eu nunca vi tantos milagres. Eu nunca vi tantos milagres, mas também nunca vi tanto pecado. Há uma peleja no reino espiritual com o reino das trevas. Da mesma forma que o reino de Deus está sendo estabelecido no mundo todo, com maravilhas, sinais e prodígios, da mesma forma o reino das trevas tem trabalhado para destruir, para matar, para roubar. Porque essa é a função do inferno, matar. Jesus falou muito claro, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem faz um jovem de 12 anos entrar numa casa e matar os pais? Quem faz os jovens de 16, 14, 15 anos pegar uma arma e matar, roubar, saquear? É uma afronta, é uma ação demoníaca que tampa a mente das pessoas, que cega o entendimento das pessoas e leva as pessoas a fazer coisas que Deus não projetou. Eu estava pregando em São Paulo, na zona sul de São Paulo, houve uma manifestação tão gloriosa de Deus,
e eu vi aquela multidão de jovens, parece zumbis, viciados em cracks. Quando você olha aquela multidão, você sente a compaixão, porque você se sente impotente. Por isso nós precisamos da manifestação da glória de Deus e da presença de Deus, porque só Deus pode mudar o coração de um homem. Só Deus pode mudar o coração de um jovem, de um adolescente. Eu tinha 12 anos de idade, quando a presença de Deus veio sobre a minha vida. Minha família é muito rica, italianos. Eles não entenderam a conversão e a mudança que Deus estava fazendo na minha vida. Mas eu tive um encontro pessoal com Deus. Quando você tem um encontro pessoal, vai marcar a nossa história. O que precisa, o que é necessário, que as pessoas permitam que Deus se manifeste, não em religiosidade. Ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou batista, ah, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou quadrangular. Isso não importa para Deus. Isso que eu gostaria de tocar com o senhor, né, falar sobre esse assunto. Hoje a gente vê um crescimento muito grande dos evangélicos, né? É muito importante essa democracia que existe no Brasil, né, de denominações religiosas, né, de várias religiões, várias igrejas, né, que têm sido criadas aqui no Brasil, né? É muito importante essa democracia. Mas como que o senhor analisa também, né? Hoje muitas pessoas frequentam uma igreja que acaba criticando a outra igreja, aí ela muda para outra igreja. Então assim, muitas vezes algumas pessoas acabam ficando desacreditadas por conta desse embate que há de uma igreja contra a outra, falando que apenas naquela igreja tem a salvação. Como que o senhor vê também tudo isso que tem acontecido também no Brasil? Quando nós ministramos uma escola e o tema era como desatar o sobrenatural, eu moro em Curitiba, tenho escritório em Curitiba, e a minha família, nós alimentamos 400 meninos. E muitos deles, 70% deles, são pessoas que estavam dentro de alguma igreja, porque se decepcionaram. Por que se decepcionaram? Porque eles foram acerca de uma promessa. Eles foram para usar Deus. Não para ter uma experiência com Deus. Não para amar a Deus. E esse é o que acontece com muitos. Igrejas cheias não significam nada. Hoje existe uma falsa piedade dentro das igrejas, seja qual for. Tá? E eu creio de todo o meu coração que chegou o momento de conquistarmos nações. Nações, não somente cidades. Pede e eu te darei as nações como herança. Mas existe uma falsa piedade. Muitas igrejas cheias, mas corações vazios. Por quê? Porque as pessoas vão na igreja por itens de promessas. Mas quando você vai com uma experiência, e tem uma experiência, sua vida é transformada. Por exemplo, eu sou evangélico. Eu tive uma experiência dentro da igreja católica. Eu tenho muitos amigos padres carismáticos, homens de Deus. Eu amo os católicos. Por que eu amo os católicos? Porque eu nasci dentro da igreja católica. Eu tive o primeiro contato com o temor de Deus dentro da igreja católica. Como eu posso falar mal de uma igreja pelo qual Deus me chamou? Pastor, esse é o que da questão. Pastor, muitas vezes também, isso que o senhor tem falado, né, que o senhor está falando, também as pessoas não são levadas, muitas vezes, pela propaganda que a própria igreja faz na televisão, no rádio, fazendo essa promessa para as pessoas, né? Foi o que eu disse. As pessoas vão acerca de uma promessa. Só que eles querem usar Deus. Eles não querem amar a Deus. Deus não deixará ser usado por quem quer que seja. Porque a nossa emoção e a nossa necessidade não move a mão de Deus. Sua necessidade, a necessidade das pessoas que estão nos assistindo, não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é uma atitude de fé. Através da revelação da sua palavra. Eu comparo Deus com uma grande locomotiva que anda sobre os trilhos, que é a sua palavra. Deus é um Deus de princípios. Seus princípios estão na palavra. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele revela o reino. E Jesus não é profeta. Jesus não é apóstolo, não é pastor. Ele é rei. Jesus é rei. E ele veio estabelecer um reino. E o seu reino tem a sua constituição estabelecida. Por que nós falamos em português? Porque nós temos a cultura de Portugal. Por que nós temos a cultura de Portugal? Nós não falamos espanhol. Nós não falamos francês. Porque nós não fomos colonizados pelos franceses, nem pelos espanhóis. Nós fomos colonizados pelos portugueses.
Porque quando nós éramos colônia de Portugal, Portugal estabeleceu o seu reino, sua cultura, sua constituição. Quando o reino de Deus é estabelecido em nosso coração, por quê? Porque Jesus foi bem enfático, ele disse assim, o meu reino não é desse mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, ele é rei, e para ser rei precisa de um território estabelecido, qual é o território? É o nosso coração. Mas jamais Deus vai forçar a ser rei se não houver uma permissão. Eu quero. Quando você abre o teu coração, ele estabelece o reino. E o reino de Deus em nosso coração tem as suas características, sua constituição, sua maneira de agir. Por isso a palavra é a verdade. A palavra não é simplesmente algo escrito. A palavra, o verbo, é uma pessoa. Porque o próprio Senhor Jesus disse, o verbo se fez carne. O verbo, uma pessoa, que quer estar dentro de nós. Deus se move pela sua palavra. Por isso muitas pessoas vão nas igrejas com promessas, mas esquece que Deus é um Deus de palavra. Porque existem promessas, que existe atitude do homem. Se você fizer, se você se posicionar, a bênção será sua. E muitas pessoas querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Por isso que as pessoas vão de igreja em igreja, procurando bênção, não bênção. encontram nada, né? Porque não adianta, se não tomar uma atitude de mudança de coração. A mudança é em si, né? A mudança não está na igreja, né? Não. Pastor, e indo mais além, essa questão das pessoas que vão, né, que frequentam as igrejas, estão lá todos os dias, todas as semanas, mas na verdade não há aquela manifestação no dia a dia. Ela não coloca em prática dentro de casa, muitas vezes, com a família, com a esposa, com a mãe, pai, com os familiares. Não coloca em prática tudo aquilo que é falado na igreja no seu dia a dia. Falta muito isso também, né, pastor? Então, na escola que nós ministramos ontem, nós estávamos falando como desatar o sobrenatural, e eu falei o segredo. Qual é o segredo? Tá? Exemplo, eu oro 7 horas por dia. Eu tenho uma vida de intimidade profunda com o Espírito Santo. E eu sou apaixonado por isso. Jamais, jamais, você que nos assiste, jamais você ficará apaixonado pelas coisas do céu. Oração, adoração, palavra, meditação, vida no altar, santidade, se você não tiver uma experiência profunda com Deus. Quando você tem uma experiência profunda com Deus, essa experiência vai gerar uma visão. Qual visão? Do propósito pelo qual Deus te chamou. E esta visão acerca do propósito vai gerar paixão. Paixão. Existe uma pesquisa mundial hoje, em todas as igrejas cristãs, que se dizem ser cristã, no mundo todo. Isso é muito triste. De cada 10 pessoas que estão dentro das igrejas católicas, evangélicas, que se dizem cristã no mundo todo, de cada 10 pessoas, somente uma tem um relacionamento diário e contínuo com o Espírito Santo. 9 dessas 10 não têm relacionamento diário com Deus. E quando você não tem um relacionamento, porque cristianismo envolve relacionamento, intimidade diária, contínua. Se você não tem um relacionamento diário com o Espírito Santo, você é simplesmente um religioso. Não importa a igreja que você frequente, não importa o cargo que você exerça, não importa o tempo que você está dentro dessa igreja. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento. Não existe presença sem relacionamento. Não existe intimidade sem relacionamento. Se você pegar uma árvore e cortar a árvore, ela vai secar. Por quê? Porque você cortou. Automaticamente ela vai secar. Se nós não tivermos esse relacionamento profundo e diário com Deus, a obra de Deus em sua vida vai secar. Por isso eu sou pastor há 35 anos. A pior coisa para um pastor é quando ele se torna profissional de púlpito. A pior coisa para um membro de igreja, seja qual for, quando ele se torna religioso. Não tem vida. Não tem experiência. Porque na verdade também, né, pastor? Na verdade também muitas pessoas, no momento de fazer suas orações, de fazer seus pedidos para Deus, né, muitas vezes nem agradecer, agradece, né?
Na verdade, não tem como as pessoas pedirem para que os problemas não aconteçam. Porque problemas, obstáculos sempre vão existir na vida das pessoas. Mas com Deus, com certeza, vai ter esse fortalecimento para que as pessoas passem disso naturalmente, né? Semana passada eu estava no quarto hotel, eu estava ministrando em Curitiba. E eu sou apaixonado pela leitura da palavra. Eu fiquei 5 horas meditando e estudando João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Que ele faz uma oração ali, que ele pede que a glória que ele tinha antes da fundação do mundo voltasse, para que todos pudessem visualizar, tá, a grandeza de Deus em sua vida e pudesse glorificar a Deus Pai. O que significa isto? Significa, se Jesus pediu que a sua glória voltasse, porque nós perdemos a glória por causa do pecado, Jesus não foi. Ele não perdeu por causa do pecado, ele se despojou com o propósito de resgatar o homem. E se ele pede para que Deus retornasse a glória, que glória? Autoridade, graça, formosura, sabedoria, poder. Esta é a glória que Deus quer dar ao homem. A sua presença. E onde está a presença de Deus, há a manifestação. E no capítulo 14, 15, 16 do livro de João, Jesus ensina exatamente como nós podemos trazer essa glória de volta. Pedindo. É muito simples. O evangelho é muito simples. Peça. Tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mas também tem que ter fé e seguir, né, pastor? Mas na verdade, quando você pede, é porque você está crendo. Como você vai pedir se você não crê? E muitas não desistir, pessoas, né? exatamente, muitas pessoas não pedem, porque na verdade eles estão que, será que Deus é poderoso para fazer isto? Ele é pai. Você é casado? Ainda não. Um dia você vai um dia você vai se casar, você vai ter filhos. Eu tenho 3 filhos. Todo pai, toda mãe que está me assistindo sabe o que eu vou falar. Todo pai, toda mãe quer o melhor para os seus filhos. Se nós sendo mal, se os nossos filhos pedir qualquer coisa, nós vamos nos esforçar para abençoá-los. Quanto mais nosso Pai Celestial. Ele quer nos abençoar. Ele quer te dar saúde. Ele quer nos dar paz. Ele quer nos dar perspectiva de vida. Qual perspectiva de vida? Deus não tem nenhum projeto com miséria. Ok, pastor, então, para a gente encerrar a nossa entrevista, né, foi muito bom recebê-lo aqui. Qual o recado que o senhor deixa, então, para as pessoas? O senhor vai passar aqui para o São Joaquim? Tem algum site para que as pessoas possam acessar, falar com o senhor, conhecer um pouco mais do seu trabalho, aquelas pessoas que não tiverem oportunidade de irem até a igreja que o senhor vai passar aqui em São Joaquim da Barra, conhecer um pouco mais, conhecer o trabalho, conversar um pouco? Hoje eu vou estar na igreja do Evangelho Quadrangular, vocês podem pôr isso na tela, ministrando uma palavra de destino. Hoje à noite e amanhã à noite será uma palavra profética. Por que será uma palavra profética? Porque será uma palavra de destino. Eu vou falar exatamente o que aconteceu em Israel no final de 2013. Que nós estamos no centro cósmico do universo. Onde o templo foi levantado, 5 metros do Santíssimo Lugar. Onde Deus começou a falar claramente sobre uma unção de rompimento e de aceleração. Romper com o quê? Com um muro de contenção que impede você entrar nessa dimensão de glória, onde tudo acontece, onde existe aceleração, onde você ficará surpreso, abismado. Por que aceleração? 2014 é um ano profético. Soma 2014, é o ano da perfeição, é o início dos melhores anos da nossa história, e nós vamos estar ministrando uma palavra de destino, hoje à noite e amanhã à noite. Por isso você que está nos assistindo, você que está enfermo, deprimido, angustiado, não tem perspectiva, não tem projeto, não tem uma experiência com Deus, quer ter uma experiência profética, porque você será o nosso convidado de honra. Você católico, você que necessita de uma intervenção de Deus. Nós amamos os católicos. Sabe por que eu amo católico? Porque católico crê. Tem muitos católicos que têm temor de Deus, mas não têm entendimento de Deus. E tem muitos evangélicos que têm entendimento, mas não têm temor. E a pior coisa é quando você perde o temor a Deus. É a pior coisa. Você deixa de acreditar. Deixa de crer.
e vive uma vidinha ali vazia, ano após ano, sem experiência e tem perspectiva. Hoje vai ser um culto maravilhoso. Eu levantei muito cedo hoje, já orei muito, e a minha média de oração é 7 horas por dia. Tenho prazer nisto. Tenho prazer na vida de oração, porque eu amo a presença. Então você que está nos assistindo, através da internet, o meu site é www.intimodopai.com.br. Temos toda a informação ali, para você ver milhares e milhares. Em 7 anos, nós já ministramos para 1,5 milhão de pessoas. E já ministramos em 49 nações. Eu não estou aqui para brincar. Eu estou debaixo da autoridade dos pastores que me convidaram, porque eles estavam em Pirassununga, eles viram a manifestação da glória de Deus ali, sinais e maravilhas, e um ato desse pastor, que abençoou um pastor amigo meu da Itália. Por isso eu estou aqui. Eu estou aqui debaixo dessa autoridade, mas eu estou aqui como profeta de Deus. Ok, pastor, muito obrigado pela visita hoje aqui no Ter Voz, obrigado a pastor, o pastor que estão aqui, viu? Muito obrigado pela visita, sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado e sucesso lá, boa sorte. Vai ser algo tremendo, você é nosso convidado. Ok, falei, portanto, com o pastor Geraldo Denarti. Ele fala um pouco aí sobre o trabalho que tem sido feito, né, aqui em São Joaquim, também em toda a região, e as pessoas estão convidadas, como ele até fez o convite já.